Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula de trabalho de conclusão de curso. Nessa série de vídeos, estou fazendo o passo a passo de desenvolvimento de uma pesquisa de revisão integrativa da literatura. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, recomendo que pause e assista os dois primeiros vídeos que postei sobre o tema. O primeiro vídeo eu fiz uma introdução sobre o que é uma revisão da literatura, e quais são os tipos. E no segundo vídeo eu já iniciei com o passo a passo então, de desenvolvimento da revisão integrativa. Nesse vídeo de hoje nós trabalharemos o segundo passo, tá? Que é o estabelecimento então, dos critérios de inclusão e de exclusão. Lembrando que eu estou seguindo então, esse diagrama, tá? Que mostra então, 6 etapas para o desenvolvimento completo da sua revisão integrativa da literatura. Tá? Então, na primeira etapa nós trabalhamos a identificação então, do tema e a seleção da questão de pesquisa. Então hoje vamos, como eu já disse, trabalharemos os estabelecimentos então, dos critérios de inclusão e exclusão. E quais então são os objetivos dessa etapa, dessa segunda etapa? Os objetivos então são o uso das bases de dados e a busca dos estudos com base nos critérios de inclusão e de exclusão. Lembrando então, gente, que no vídeo anterior nós então definimos a formulação da pergunta de pesquisa, nós também definimos quais são os nossos descritores e até mesmo uma estratégia de busca nas fontes de dados, que são então essas bases de dados. Então nós paramos então nessa parte. Por que é importante a gente seguir sempre esse mesmo esquema de sempre avançando aos poucos, sempre ao completar de forma integral o passo anterior, para que então a nossa pesquisa ela não tenha problemas lá na frente. Tá? Então lembrando que essas 6 etapas elas são sequenciais e uma depende da outra para o sucesso então da sua revisão integrativa da literatura. Alguns bancos de dados, então, quando a gente trabalha esse primeiro objetivo, alguns deles vocês talvez já até conheçam, tá? Então, alguns são bem conhecidos nos acadêmicos, né? Até às vezes já fizeram algum tipo de pesquisa bibliográfica para algum levantamento teórico, né, sobre algum trabalho acadêmico. Então, é muito importante a gente definir logo no início, após a formulação então, da nossa pergunta de pesquisa, dos nossos descritores, né? Então saber em quais os bancos de dados que nós iremos fazer esse levantamento dos artigos, tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos, alguns poucos exemplos inclusive, porque sabemos que existem diversos outros, tá? Então os mais conhecidos são aqui o Cielo, o PubMed, o Web of Science, o BVS, que daí é a Biblioteca Virtual em Saúde, que inclui o BIREM, o Medline, o Lilacs e o Scopus. Tá? Mas, como eu disse, então, tem vários outros, como até mesmo o Google Acadêmico, também é um importante banco então, de artigos científicos também. Então, não precisa ser definido apenas um desses bancos de dados, tampouco também não precisa ser todos os bancos de dados. Tá? Então é importante que o aluno tenha conhecimento e consciência, né, de que quanto mais bancos de dados for utilizar, melhor vai ficar a sua pesquisa, porém mais trabalhoso também vai ser essa pesquisa. Né? Então a gente tem que sempre ponderar, né, a que pé então consegue para fazer uma boa revisão que tenha resultados satisfatórios, mas que também não seja extremamente extensa e também não seja muito raso. Né? Com um banco de dados, por exemplo, talvez não seja o ideal, né? Mas sim uma junção então, de alguns desses bancos de dados ou de outros também, que pode ser então a critério do professor orientador junto com o aluno. Além de escolher então quais os bancos de dados, nós precisamos, antes de fazer a pesquisa, trabalhar alguns critérios de inclusão e de exclusão que vão facilitar, né, a pesquisa de uma forma geral. A gente sabe que se não colocar nenhum tipo de filtro, né,
que os filtros nada mais é do que critério, né, algum tipo de critério para incluir ou para excluir. Então, quando a gente aplica alguns filtros, a gente está refinando mais a nossa pesquisa. Tá? Porque às vezes, por exemplo, aqui eu coloquei alguns critérios aqui, né, que podem ser escolhidos, como o tipo de estudo, o idioma, o ano de publicação, tipo de publicação, país de estudo, texto completo ou resumo. Por quê? Existem outros filtros também que podem ser aplicados, mas vamos pensar o seguinte. A gente está trabalhando aqui nesse primeiro sobre o tipo de estudo. Se a gente está fazendo um estudo de revisão, às vezes não será interessante a gente incluir outros estudos de revisão. A gente às vezes quer algum estudo que foi feito, né, com uma pesquisa de campo. Né? Então a gente pode escolher dentro do tipo de estudo qual que se encaixa melhor para a nossa pergunta de pesquisa. Da mesma forma que o idioma, a gente pode incluir somente o idioma português, podemos incluir o espanhol e o inglês, que também são os mais habituais. Como também, se a gente não colocar nenhum desses critérios como idioma, ele pode então filtrar como qualquer outro idioma que às vezes o aluno não tenha conhecimento, né? Então acaba dificultando ainda mais na hora de fazer essa busca, né, dos artigos. Um outro importante critério, que às vezes é até um dos principais, dos primeiros a ser estabelecidos, é o ano de publicação. Tá? Então a gente sempre trabalha nas revisões integrativas, sempre trabalha com 5 anos, às vezes 3 anos, às vezes 10 anos, tá? Que a gente tem então uma boa margem para a gente conseguir ver como que essas publicações elas estão emergindo, né, dentro das revistas. Tá? Então a gente consegue visualizar, por exemplo, se a gente trabalhar nos últimos 10 anos, se daquele determinado tema, se começou então a ter mais artigos nos últimos anos, ou se já deu uma estagnada, né, e já não tem tantas publicações. Então a gente sempre trabalha com um período curto de anos. Tá? A gente não deixa muito livre para pegar artigos desde, sei lá, 1950, né, porque daí fica algo extremamente extenso. Né? Então a gente sempre trabalha com uma limitação alta quanto ao ano de publicação. Também, sobre o tipo de publicação, muitas vezes o orientador ele vai falar para o aluno, né, instruir ele, né, sobre esses critérios que vai ser utilizado, porque às vezes seja mais produtivo se trabalhar apenas artigos científicos. Então pode ser excluído teses, dissertações, textos de jornais, manchetes, né? Também às vezes tem alguns resumos. Então, dependendo do tipo de revisão que você queira fazer, né, dentro dessa revisão integrativa, você pode então estipular quais os tipos de publicações. Tá? Então, normalmente, o usual é mesmo colocar somente os artigos científicos. Tá? Questão de país de estudo, às vezes pode-se pensar que o idioma já vai abranger a questão do país de estudo, mas nem sempre. Tá? Então é importante a gente também analisar, pode ser um critério que vai ser utilizado ou não, sobre onde foi feito esse estudo. A gente sabe que quanto mais aberto a gente deixar isso, né, sobre a questão do país de estudo, a gente consegue ver outras realidades do que foi feito do mesmo tema, né, em outras regiões. Né? Então isso é um critério de inclusão bem interessante. Tá? E o último, sobre o texto completo ou resumo, é porque muitas vezes esses bancos de dados eles não mostram o texto completo, né, o artigo completo. Muitos deles colocam apenas o resumo e o leitor então precisa pagar uma certa quantia então, para ter acesso aos textos completos. Então, dependendo do grau de como que você e seu orientador quiser fazer essa pesquisa, às vezes pode optar então somente para utilizar textos completos. Tá? Então agora eu vou colocar a imagem
de um banco de dados para a gente ver como que funciona isso na prática. Eu abri então aqui o site então do BVS, né, que é o portal então, regional da BVS, que ele concentra então vários outros tipos também de bancos de dados. Então lá em busca avançada, que eu já ensinei no vídeo anterior, eu coloquei uma pesquisa bem simples, tá? Então eu coloquei basicamente hospitalização, tuberculose e síndrome do desconforto respiratório do adulto, tá? Então basicamente eu quero analisar, né, a questão de pacientes que estão hospitalizados, que então tenha com tuberculose, para analisar se ela causa então síndrome do desconforto respiratório no adulto, tá? Assim, foi algo que me veio à mente, então eu criei aqui para a gente pesquisar para ver se tem alguma coisa. Bem, perceba que teve 3 resultados somente, tá, nessa minha pesquisa. Tá? Então foi algo bem estrito, né? Então por isso teve bem poucos estudos. Mas vamos então analisar os nossos filtros, que é o que a gente quer então analisar, o que a gente quer ver então, né? Basicamente aqui nesse guia aqui lateral esquerdo, a gente consegue então ver nessa questão aqui de filtros, tá? Então aqui a gente consegue ver muito bem o que a gente pode então escolher. Por exemplo, lembra quando eu falei sobre alguns textos que tem só resumo, outros que tem só que aparece no texto completo? Então perceba aqui, ó, quando eu coloco texto completo 2, quer dizer que desses meus 3 artigos que apareceu aqui, um deles eu não tenho acesso nele completo, tá? Então possivelmente seja algum artigo pago que precise fazer algum pagamento. Então eu posso colocar então como um critério, né, de inclusão ter textos completos. Vamos ver, outro, se quiser trabalhar com base de dados, esses 3 aqui são do Medline, então posso deixar assim. Aqui, tipo de estudo, tá? Aqui são estudos então de relatos de casos, esses 2 que eu já selecionei, né? Então eu posso deixar eles. Como não tem outros, então nem preciso clicar nada, tá? Mas se eu não clicar, eu vou... se eu clicar, eu vou estar pegando eles 2. Mas se eu não clicar e tivesse uma série de tipos de estudos, eu estaria então selecionando todos. Aqui no idioma então ele apontou 2 no inglês e 1 no francês. Então se eu quiser, por exemplo, deixar só no inglês, eu posso, então vou encontrar 2 e vou estar excluindo esse que está em francês. E aqui no intervalo então de ano de publicação, eu também posso colocar se eu quero dos últimos 5 anos ou dos últimos 10 anos, tá? Então, se eu analisar aqui, é lógico que como que minha pesquisa deu poucos artigos, então se eu consigo já até ver aqui quais são as datas, né, deles. Então, se eu colocar nos últimos 5 anos, provavelmente só vai aparecer só esse primeiro, tá? Então, por isso eu vou colocar aqui dos últimos 10 anos, ó, de 2010 até 2020. Se eu deixasse dos últimos 5 anos, ia pegar de 2015 para cima, né? Então aqui, eu coloquei então, basicamente usei como critério de inclusão e de exclusão ser dos últimos 10 anos, ser no idioma inglês, como tipo de estudo ser relato de caso. Aqui em assunto principal eu não coloquei nada, busca de dados não coloquei nada, e também coloquei que eu quero que seja textos completos, tá? Então, quando eu colocar aqui para filtrar, basicamente então ele filtrou somente como um desses artigos que então cumpriam todos esses filtros que eu havia colocado, tá? Que eu havia mencionado anteriormente. Então aqui já seria um artigo que eu poderia selecionar ou pré-selecionar para a minha análise futura, né, nas próximas etapas. Esse já seria um estudo final? Não. Ainda tem vários outros critérios que a gente precisa então estabelecer antes de chegar, né, antes de compor a nossa revisão integrativa, né, para fazer os nossos resultados e discussão dos resultados.
Então, mas aqui já dá um subsídio então para a gente saber como que a gente faz, já para dar uma refinada nesses artigos. É claro, gente, que nessa pesquisa que eu fiz, ela já tinha ficado já bem pequena, né? Então já tinha aparecido só 3 artigos. Mas se eu faço isso numa pesquisa que deu, por exemplo, 1000 artigos, aplicando esses critérios, ele já dá uma reduzida para 200 artigos. Então, para mim, eu já consigo bem mais fácil, né, para fazer então essa análise nos próximos passos que compõem, nas próximas etapas da revisão integrativa. Então, isso é um sinal bom, tá? Então, eu vou fazer uma outra pesquisa bem mais simples e vou deixar somente aqui tuberculose para vocês verem. Tá? Eu vou voltar aqui no site inicial e vou colocar apenas como tuberculose. Tá? Sem nenhuma outra estratégia então de busca. Vocês percebam que vai aparecer 150.519 artigos. Então eu vou fazer da mesma forma. Colocar como texto completo. Aqui nas bases de dados eu vou deixar as mesmas, não vou mexer nisso. Assunto principal também não vou alterar nada. Aqui em tipo de estudo, vamos analisar aqui quais são os tipos de estudo então que vai aparecer para a gente aqui. Revisão sistemática. Isso aqui é um outro tipo de revisão, então eu sei que isso aqui eu não quero. Tá? Então vou analisar esses outros. Ou eu posso colocar, por exemplo, que eu quero relato de caso, ensaio clínico, estudo de corte não, avaliação. Vou deixar só esses dois aqui, por exemplo. Mas isso vai ser então definido junto com a equipe, né? São os alunos e o orientador. Digamos que eu vou escolher entre os tipos de estudo somente esses 2 tipos. E no idioma eu coloque que eu quero somente artigos em português, em espanhol e que sejam dos últimos 5 anos. Tá? Então esses são os critérios que eu coloquei. Quando eu vou aqui então em filtrar, desses 150 mil artigos, então percebo que ele já diminuiu para 348 artigos, gente. Então dá uma redução muito grande, tá? Isso ainda vai reduzir muito mais a partir então das próximas etapas. Então, façam isso, né, com a pesquisa de vocês, para vocês então chegar até mais ou menos essa etapa. Lembrando que a gente está fazendo em um banco de dados, tá? Então, pensando que numa revisão integrativa, geralmente você vai utilizar 3, 4 bancos de dados, então você tem que multiplicar então esse número de artigos que vai encontrar pelo número então de bancos que vai utilizar também. Eu espero então que todos tenham entendido essas etapas e nos vemos então no próximo vídeo que nós seguiremos então para a etapa 3. Até lá!